Não, né? Óbvio que não. Eu também não. Estamos aqui hoje para mais um Pod Equestre, em mais um episódio da parceria da Sociedade Hípica Paulista, cobrindo o CSW Longines São Paulo Horse Show. Hoje eu tô aqui com uma peça fundamental para o nosso esporte. Talvez nosso esporte nem funcionasse sem essa pessoa, que é a Tati Gutierrez, que ela é muitas coisas que ela vai falar. Entre isso, podemos falar que ela é juíza, muitas estrelas, ela é comissária, ela é queridinha da FEI, várias coisas que a gente vai bater um papo aqui. Bem-vinda, Tati. Obrigada, um prazer estar aqui. Obrigada por esse projeto incrível, junto com a Hípica Paulista. Eu sei que foi difícil chegar, mas estamos muito felizes de poder ter memória do nosso esporte, poder ter isso aqui. Obrigada. E é muito importante ter alguém como você falando aqui, porque eu acho que reforça a questão da notoriedade tanto do podcast, como facilitar a informação chegando nas pessoas. Tati, conta um pouco pra gente como é que é seu dia a dia na CBH, o que é que você faz? Porque falar que você é o motor do nosso esporte é uma coisa muito abrangente, porque na prática é o que acontece. Vamos lá, sou secretária-geral da CBH, eu trabalho na CBH desde o começo dessa gestão, vai fazer 3 anos agora, e meu dia a dia é tomar conta um pouco de tudo. O secretário-geral é o CEO numa empresa normal, então eu trabalho junto com o FEFO, com o Fernando Sferbi, que é o presidente, e a gente toca toda a parte organizacional dela, ou seja, a gente tem as diretorias que cuidam do esporte, a gente tem o Valdir, que é nosso gerente esportivo, e daí fora isso a gente tem RH, financeiro, toda a parte de todo dia de uma empresa passa por mim e pelo FEFO, a gente toca isso juntos, em parceria. Então é isso, ou seja, na verdade é cuidar de uma empresa que toma conta de um esporte. E a gente pode falar muitas coisas sobre a CBH, mas para um próximo episódio, que a gente vai ter um convidado também aqui, o FEFO, como é que é esse negócio de ser comissário, de trabalhar com FEI, de trabalhar com o juiz, de fazer muitas coisas? Porque eu acho que às vezes as pessoas não sabem qual é o papel dessas pessoas. Acho que a gente fica lá só fiscalizando, tipo, ai, tá tudo bem com o cavalo, ai, narrando no júri. Como é que é isso na prática? Vamos lá, antes de eu ser secretária-geral, eu sou oficial FEI já faz alguns anos e acho que é essencial. Todo mundo fala, os comissários estão aqui para fiscalizar. Na verdade, não, né? Os comissários, eles têm um lema na FEI que é ajudar, prevenir e só depois intervir. Isso é como deveria funcionar. Então é isso, os comissários estão aí para ajudar o fluxo de um concurso, de como ele funciona, desde a chegada dos cavalos, se as vaias estão ok. Então, quando a gente fala de bem-estar animal, é impossível não falar dos comissários, mas é claro que eles também estão nas áreas de aquecimento, onde realmente onde existe um maior atrito. Eu sempre digo que os comissários, eles têm o melhor e o pior de todos os atletas, porque não tem um degrau para chegar como tem no júri. Ele tá ali, ele lida com a adrenalina no ápice, então quando ganha é a melhor pessoa do mundo, ele tá lá na maior felicidade, mas quando ele vai mal, mesmo quando não foi uma eliminação nossa, algum problema de prova, ele acaba descontando na primeira pessoa que ele encontra, que às vezes é a gente. Então é isso. Mas rola isso de descontar, de brigas? Não chega a ser descontar, atritos? Ou seja, atritos. Mas você tem o melhor e o pior, você não tá numa boa vibe. Você trabalhou, por exemplo, vamos dizer, o Grande Prêmio do Indoor. Você trabalhou 1 ano para estar aqui no seu cavalo na melhor forma. Daí acontece alguma coisa, sei lá, o cavalo acordou não tão bem e ele não vai como ele achava na prova. É normal do ser humano, ele tá de mau humor, ou seja... não é. Você tem um excelente ponto. Nossa, calma, eu tô assimilando isso que você falou. E é muito louco, porque você tava em Paris agora. Tava, mas eu não tava como oficial. Sim. Foi a primeira vez que eu não fui como oficial. Me conta. Dentro da estrutura das provas no Brasil. Olha só, eu vou ser muito honesta com você. Eu não tenho o costume de acompanhar grandes concursos, até porque também eu não sou uma pessoa que vai muito nas provas. Eu fiz o curso de juiz com Pedro Cordeiro, que você me lembrou o nome do cara, pra você ter ideia, tinha me passado em branco. Mas a gente tem mais alguma prova aqui no Brasil grande como essa que a gente tem hoje? Não, o indoor é a maior... vamos lá. O indoor é a maior prova que a gente tem na América do Sul. Ele ano passado foi 5 estrelas e por uma questão da FEI de troca de regulamento, esse ano a gente tinha 4 estrelas, o que é uma coisa muito importante. A FEI considera a gente um farol para toda a América do Sul de que
outros países se espelhem neste evento e que outras coisas venham como consequência desse evento, como crescimento do esporte. Então esse é um evento muito importante, tanto para a FEI quanto para a CBH. Mas nacional, esse é um nacional 5 estrelas, a gente tem alguns outros pelo Brasil, mas eu acho que o indoor não tem nada igual a esse concurso. Esse concurso realmente é... É uma coisa surreal, né? Você entra aqui, você é automaticamente impactado. Já que você falou de estrelas, imagino que algumas pessoas, assim como eu, também não estão muito inteiradas sobre o assunto. Você pode explicar pra gente qual é a hierarquia das estrelas? Vamos lá. As estrelas estão ligadas ao dinheiro que um concurso dá de premiação. Não tem a ver com o nível do concurso. Quer dizer, acaba tendo, né? Porque você não vai dar R$1 milhão para uma prova de 1,20 m, pelo menos não é o normal, tá? Então, as alturas e o dinheiro estão sempre interligados na FEI. E o número de estrelas está ligado diretamente ao número de dinheiro que vai ser dado em premiação. Não necessariamente no grande prêmio, tá? Não é o grande prêmio, mas em todos os conjuntos da prova internacional. Aquele montante que determina qual é o nível de estrelas. E daí o nível de estrelas, atrelado com esse dinheiro, está atrelado a dificuldade, está atrelado o número de pontos que um cavaleiro ganha no ranking internacional. Por isso que é tão atrativo para os cavaleiros saltarem esse tipo de prova. Exatamente. Legal. Aqui no indoor a gente tem 3 provas pontuando para o ranking internacional. A gente tem o Grande Prêmio, que é uma prova A, que dá mais ponto, e a gente tem outras 2 provas que são categoria D, que dão menos pontos, mas dão pontos, são provas importantes. Então, qualquer um que estiver apto a pular essas categorias pode pontuar na FEI pela primeira vez, por exemplo. Pode. E é uma porta de entrada, uma vitrine, né? Uma porta de entrada. Você passa a figurar naquela lista que Legal. Todo mundo entra pra ver, e daí você vê quem tá ali. A gente sabe que o Marlon ainda tá ali em cima. Logo depois, acho que hoje é o Marlon, o Santiago Lambri, Yuri, Stefano. Acho que é mais ou menos essa ordem que tá hoje. Então, você tá na mesma lista que esses caras. Poxa. Que loucura. Isso daí deve ser muito legal, né? E me conta um pouco como é que é, porque quando a gente fala em FEI, a gente às vezes fala, FEI está muito longe de nós, que praticamos esse esporte, né? Porque a gente tá falando da Federação Equestre Internacional. Porque quem me representa é a Federação Paulista. Como é que isso tudo se interliga? Vamos lá. A FEI, quando a gente brinca assim, eu sempre brinco que a FEI é o grande monstro roxo que mora lá na Suíça. Todo mundo que não sabe o que jogar a culpa fala, é culpa da FEI. Mas não é assim. Eles funcionam exatamente como a CBH, só que eles estão na Suíça e eles representam todos os países. Então, eles têm que atender os interesses não só do Brasil, como da China, de Omã, do México. Todos os países têm que ser representados e têm voz. Tudo funciona mais ou menos como funciona aqui. Tem assembleia, tem discussão, as regras não caem do céu, embora algumas venham top-down, mas existe uma discussão, existe fórum para abertura, e eles regulamentam, eles definem as regras que depois a gente aceita, para os internacionais não tem conversa, para os nacionais a CBH digere aquilo, dá uma ajustada no que precisa, no que se encaixa melhor, e que é o mesmo que acontece com a Federação Paulista. Na verdade é uma cascata de... Sim. E você falou tanta coisa, fiquei curiosa agora pra saber. Você acha que hoje os atletas têm informação suficiente pra saber de toda essa bagagem que a gente tem aí disponível? Porque assim, a gente sabe que a informação está lá. Se você tem boa vontade, você pode ir lá e alcançar e tudo mais. Mas eu acho que por exemplo, o curso de juiz. Eu fiz porque eu pensei assim, o que eu posso fazer pra aprender sobre o regulamento do meu esporte? Não que, eu vou querer dia subir no júri, né? Mas nesse sentido. Eu acho que está muito melhor. Eu acho que, inclusive, nossos atletas estão mais dispostos a aprender do que eles eram antigamente. Eu sou comissária há muitos anos, acho que não vem ao caso quantos, mas isso mudou muito. Hoje o atleta, ele não sabe as nuances da regra, mas hoje ele tem um panorama geral do que está acontecendo. Ele sabe para onde ele pode ir, para onde ele não pode. Mas eu acho que ainda existe uma falta de informação muito grande por culpa dos atletas que não vão atrás e talvez por falta de disponibilizar a informação de forma talvez mais mastigada, que não seria a nossa obrigação, mas talvez fosse uma porta para a gente disseminar a informação. A gente tem feito o máximo possível, tem conversado, os atletas têm que usar
Por exemplo, representante dos atletas, a gente tem uma comissão de atletas na CBH, né? Então, talvez acessar essa comissão de atletas. Né? Não. A comissão de atletas ela é feita por modalidade. Ah, é mesmo? E aí a gente tem, no salto, por exemplo, o Ivo e a Bianca são os representantes. No adestramento, o Vinícius e a Sara. No completo, o Marcelo Tosi. Eu confundi, na verdade, com os representantes dos atletas da federação lá do Paraná, que a nossa colega Anne é a representante. Anne, exato. Mas Você é exatamente falou representante, veio a imagem da Anne, assim. Mas eu acho importante, né, a gente ter alguém que seja o porta-voz das nossas dores. Imagino que deve ser tipo uma reunião de condomínio, que o pessoal vai... Mas eu acho que vocês... eu imagino que seja muito mais fácil para um atleta chegar no Ivo do que chegar em mim. Sem dúvida, eu com certeza posso te dizer, eu tô intimidada de estar aqui na sua presença maioral, entendeu? Eu tô, porque o Ivo tá muito mais fácil, tipo, pra chegar no paddock e encontrar o Ivo é muito mais tranquilo do que me encontrar, porque por mais que eu tente, o Fefo tente, estar em todas as provas, a gente difícil. não consegue, são 9 modalidades, então tem que balancear. Hoje eu vim aqui, semana passada eu tava no adestramento, durante o final de semana eu vou passar no Brasileiro de Completo, que está sendo no Santo Amaro. Legal. Então tem que balancear nas 9 modalidades, tentar atender. Eu voltei, eu tenho feito um trabalho incrível e tentar atender o que a gente consegue. Olha, você está incumbida de me apresentar alguém no Volteio para eu conversar aqui, porque eu não conheço ninguém, eu não consigo falar Nossa de diretora, ninguém. ela é ótima, Malu Juni. Vamos conversar com ela. Vamos, vou te passar o contato é dela. muito legal. Eu acho que todas as modalidades equestres, elas merecem fomento, elas merecem ser conhecidas mesmo pelas pessoas, porque às vezes as pessoas pensam, nossa, o que eu vou estar fazendo uma ginástica olímpica em cima do cavalo? Tipo, gente, mas isso é tão incrível. E a Malu foi atleta, é diretora, tem uma boa entrada na FEI, tem um bom caminho, ou seja, é uma excelente diretora, acho que vale a pena conversar com ela. E como é que é? Como é que é participar de tantas as provas e de tantas modalidades? Tem alguma que você gosta mais? Você gosta de cavalo? Eu gosto de cavalo, isso que eu ia te falar. Tipo, cada uma tem suas particularidades, são todas incríveis, todas têm um lado incrível, que é o cavalo, de uma forma incrível, e todo mundo tem um dia ruim, então toda modalidade também tem um dia ruim. É só saber balancear. Mas e aí, tem algum fomento de formação de juízes e comissários? Tem um departamento disso? A gente tem o Titã que cuida da parte de base e fomento dessa parte. E eu acho que cada modalidade tem um pouco seu próprio trabalho. A Roberta Milani assumiu agora a diretoria de juízes da Federação Paulista, o que tem ajudado muito, porque querendo ou não, a Federação Paulista ainda é o coração dessa modalidade, é onde tudo pulsa, né? Sim. A gente está aqui, é a maior federação que a gente tem. Então, e é isso, ou seja, acho que a gente tem que fazer mais curso, mas é um pouco complicado, porque agendas são complicadas, das pessoas que dão curso, daí que esse pode, esse não pode, mas tem acontecido, a gente tem conseguido fazer os cursos online, pelo menos, e está funcionando, a formação está caminhando, e acho que a gente deveria fazer para quem não quer ser juiz, mas um curso de eu acho uma palestra de informação. Foi assim. Bem informativo, foi super legal. São poucas as pessoas que vão entrar e ler um PDFão de 1000 páginas, né? Mas você às vezes precisa de alguém para dar uma traduzida. Agora, falando um pouco da função de juiz, como é a questão das estrelas? A gente sabe que estrelas são sempre legais, seja para restaurante, para juiz, para prova, para qualquer coisa. Vamos lá. Na CBH a gente ainda tem nível, né? 1, 2, 3. Na FEI eram estrelas, mudaram para nível também. Então é L1, L2, L3 e L4. São o nível dos juízes na FEI hoje, e comissário é a mesma coisa. L4 é o top do mundo, que é requisitadíssimo. Tudo que você quiser, todo mundo quer chegar. Se algum dia trabalha com isso, quer chegar lá. Daí a gente tem o L1, que é o cara que deixou de ser nacional e começa a fazer o internacional. O que o L1 pode fazer? O L1 pode estar em todas as provas, que não sejam campeonatos, ele pode estar nas provas, ele pode trabalhar nas provas, mas ele não pode trabalhar em campeonato. Mas ele não pode ser chefe. O L2 pode trabalhar em todas as provas e pode trabalhar em campeonato, mas ele também não pode ser chefe ainda. Daí o L3 você passa a poder ser chefe. Daí você pode ser comissário-chefe de todas as provas e tudo certo.
E o L4 é o cara que pode ser chefe de campeonatos. Então ele pode ser chefe de Pan-Americano, Jogos Olímpicos, final da Copa do Mundo. Essa é essa pessoa. Que demais! Eu sou L3, tanto juiz quanto salto, eu não sou 4. Mas o 4 é uma posição muito legal. É um grupo muito pequeno, porque você não faz transferência para 4, você é escolhido para ser 4. Nossa, mas isso é muito especial. Imagina só, tipo, a Federação Monstro Roxo escolhendo você confia em você pra ser... Caramba! Isso. E eu acho que os juízes são um pouco isso. As pessoas têm uma má visão dos juízes às vezes. Não, porque você fez. Não, calma. Tipo, a gente tem um caderno de regras, a gente tem uma série de coisas que às vezes a gente não consegue, por mais que a gente tenha boa vontade de falar, eu posso ir até aqui, posso ir até ali, mas existem regras que elas não têm margem para interpretação. Sim. E aí, ou seja, aí você precisa de um bom juiz, que o juiz vai entender e falar, não tenho como fazer nada, a regra diz isso, e eu preciso seguir, Sim. ou seja... Você diz essas coisas e me vem na cabeça automaticamente sempre o bem-estar do cavalo, né? Porque eu acho que é a missão número 1, deveria ser de todos que praticam o esporte ou que são entusiastas do esporte, o cuidado, né, com a gente não estaria aqui sem eles, ou seja, o Stefan disse uma coisa maravilhosa no podcast agora, no podcast. Eu não estaria aqui se não fosse a primavera. Sim. Exatamente isso. Eu não estaria sentada onde eu estou hoje se não fossem esses cavalos, porque ninguém precisaria de mim. Então, se eu não cuidar deles, se você não cuidar deles, se quem estiver assistindo a gente não cuidar deles, não tem sentido a gente estar aqui. Eu acho que toda vez que a gente tem uns Jogos Olímpicos, a gente sempre tem muita visibilidade das pessoas que não são do esporte, que não entendem e são muito rápidas para julgar, né? E eu acho que é o nosso papel, não de tipo assim, impor uma opinião, mas eu acho que é muito mais o sentido de você convidar as pessoas a aprenderem que o nosso esporte é incrível, não é que a gente tá lá, o cavalo, enfim... Podia falar disso muitas horas. Porque é exatamente isso. Ou seja, as pessoas, elas acham que a gente... vocês abusam dos cavalos. Peraí, aonde você tirou essa informação? Tem uma série de pessoas que garantem o bem-estar, que visam... Exato, ou seja, eu brinco que a gente entra aqui nas cocheiras e na maioria delas... 90%, eu arriscaria 99%, os cavalos são muito melhor tratados do que eu. Eu sei. Ou seja, do que você. Esses cavalos fazem check-up. Toda semana, sai da prova, faz check-up. Você faz check-up uma vez por ano na sua vida real. Qual foi a última vez que você fez uma quiropraxia? Sei lá, porque eu fechei o pacote e nunca apareci. Enfim, Exatamente isso, ou seja, porque a gente fala, puta, tá doendo meu joelho, mas tá, amanhã eu vejo. O cavalo a gente não deixa pra amanhã, ou seja, a gente... Não, peraí, calma, se achou ruim, se a gente não chegou, tem alguma coisa errada. Às vezes a gente nem sentiu que o joelho tá doendo ou que ele mancou, mas a conexão é tão grande que você sentiu que não tá bom. Tá esquisito. Eu acho que é isso aí mesmo. E você falou uma coisa interessante, quando eu vou nas cocheiras do concurso, isso é muito legal, eu acho que nem todo mundo... Eu sei que os ouvintes do pod, nem todos têm... participação na prova assídua ou participação em grandes campeonatos. Então, talvez seja a primeira vez que eles estão escutando que um juiz ou um comissário vai dar uma passadinha. Os juízes vão menos, mas, por exemplo, é parte do trabalho dos comissários verificar as cocheiras. A gente verifica se os cavalos têm água, se os cavalos comeram. E se a gente passa e um cavalo está amarrado, a gente dá uma olhada, faz uma anotação. Dali meia hora, 40 minutos, eu passei de novo, ele tá amarrado. Eu não vou dar uma advertência pra ninguém, mas eu vou perguntar pro tratador, por que tá amarrado? Ah, não, tá amarrado porque tá indo pra prova. Ok, mas eu vou tentar entender por que esse cavalo tá amarrado. Entendeu? Então, a gente amassa muito barro lá embaixo, muito mais do que a gente mostra, entendeu? Porque precisa olhar. E a equipe, como é? É grande? Porque num campeonato assim, não tem como... Ela deveria ser maior do que ela é. Todos trabalham muito, com certeza, isso sem dúvida. Ela deveria ser maior do que ela é, mas a gente tem obrigatório, por regulamento no Brasil, o comissário-chefe e mais 2 por pista. Tá. E na FEI é o comissário-chefe mais 4, independente do tanto de pista que você tem. Caramba. Vamos lá, uma conta por baixo. O comissário-chefe... Eu tenho 2 fazendo boleteira, eu tenho pelo menos 1 ou 2 no salto, já são 4. 1 lá embaixo na cocheira já são 6.
Fazendo uma conta rápida Que com você. loucura, né? Fora os comissários que ficam aqui à noite. A gente tem gente aqui à noite. Num concurso desse tamanho, tem gente aqui à noite. Porque quando é prova internacional, os tratadores não podem dormir no mesmo lugar que os cavalos. A gente tem uma área reservada. Ah, é mesmo? Eu não sabia disso. Os tratadores não podem dormir no mesmo recinto. Então a gente tem gente cuidando, a gente tem veterinário a noite inteira. Eu tenho um veterinário que passa e olha os cavalos o tempo inteiro. Eu tenho segurança à noite para esses cavalos. É claro, os tratadores, os proprietários podem ir lá ver seus cavalos à noite. Ninguém é proibido. A única coisa é, passou do horário que a gente fechou até a hora que a gente abriu, você vai entrar? Beleza, põe seu nome aqui e diz o que você veio fazer. Ok, eu vou te acompanhar, a gente olha e você volta. Eu entendo que isso tem um papel fundamental, principalmente numa prova grande, porque, lógico, tudo que é organizado é melhor. Eu sou a pessoa da organização. Tudo que é regra e a gente puder seguir, vamos nessa. E, cara, eu tô gostando muito de ouvir isso, porque eu espero que as pessoas ouçam tudo que você tá falando com o mesmo entusiasmo que eu. Porque, cara, isso é muito... Isso tem tudo a ver com o futuro do nosso esporte. Tem, a gente precisa cuidar, exatamente. E a gente tem trabalhado... Eu até fiquei emocionada. Oh, que fofo. Até agou meu olho. A gente tem trabalhado para o Brasil para chegar, a gente ainda não consegue, porque os nossos concursos são muito grandes, a gente não tem área de isolamento, então é tudo maior, então fica um pouco mais difícil esse controle. Mas a gente tem deixado gente à noite para cuidar, nas provas de adestramento, que a maioria são internacionais, tem gente à noite para olhar esses cavalos. Então, mesmo quando não tem, assim, um veterinário que fica, a gente pede para o clube ter alguém para dar uma olhada, para passar, para ver se está tudo em ordem. Existe esse cuidado, entendeu? E você acha que para o Brasil a gente tem possibilidade de aumentar o número de provas grandes internacionais, para o salto pelo menos? Porque o adestramento tem mais, mas no caminho que nós andamos... Acho que sim, vamos explicar por que o adestramento tem mais. Vamos lá, o adestramento não dá prêmio em dinheiro. Não dá? Não. Como a gente faz até nível 2 estrelas... Tela azul. Deu uma tela azul aqui. Eu não sou obrigada a dar prêmio em dinheiro. E o adestramento, nem o nacional, nem o internacional dão prêmio em dinheiro. Então, por isso a gente tem menos participante, por isso é uma modalidade mais complicada. Sim. Mas é muito difícil um patrocinador para a gente conseguir dar esse prêmio em dinheiro. Por mais que a CBH consiga fomentar a prova, pagar algumas despesas junto com o clube, premiação em dinheiro, a CBH com certeza não entra. E eu acho que tem toda a questão dos juízes também, porque quando eu descobri que os juízes de adestramento internacionais têm uma série de regras que precisam ser seguidas e que seguir essas regras implica em um gasto financeiro muito alto. Grande. Por exemplo, para eu fazer um internacional de adestramento, qualquer juiz que viaje mais de 6 horas, eu preciso pagar passagem business para ele. Por regulamento. O salto tem alguns juízes que exigem e daí você negocia. Mas é isso. O que depende de aumentar o número de provas? Dinheiro. Basicamente dinheiro. A gente está fazendo um trabalho para aumentar. Ano passado a gente já fez Rio de Janeiro, 3 estrelas, que sempre foi 2. Então a gente tem feito um movimento para aumentar. Como a gente tem muita prova nacional, a prova internacional acaba não fazendo tanta falta. Mas onde ela faz falta? Quando você precisa de ranking points. Quando você sai daqui e quer ir saltar em Wellington, você precisa desses pontos para poder entrar, porque você só pode entrar numa prova FACE se você tem os ranking points, senão você não consegue entrar. Obrigatoriamente, ou você já fez uma temporada na Europa, ou enfim, é muito difícil, né? Exatamente isso. Vou esperar você beber água. Nossa, isso é muito... Mas a gente tem trabalhado para aumentar isso. Mas eu acho também que aí vai de uma iniciativa de todos de mostrar que o nosso esporte pode ser uma vitrine positiva para os patrocinadores. Porque ninguém vai botar dinheiro em um negócio que não tem retorno. Só que eu acho que a gente precisa ser melhor em mostrar as coisas boas do nosso esporte. Isso aqui é um case de sucesso, Isso aqui é um case sensacional! Todo mundo me pergunta. Sociedade Hípica Paulista, muito obrigada por esse feito no esporte brasileiro. Exatamente, ou seja, isso vem... A Copa Pão de Açúcar, isso não chegou hoje, né? Isso tem 40 anos de caminhada, acho que esse é o 34? Então, é uma caminhada muito grande, eles conseguiram fidelizar os patrocinadores, a Porsche tá aí, ou seja, quem pode dizer que é patrocinado pela Porsche? A Hípica Paulista pode, entendeu? Então é isso, então a gente tem conseguido alguns patrocinadores que estão colocando esse dinheiro com o aumento no esporte, a gente aumentou muito. Salto, eu não sei de cabeça, eu sei o adestramento porque eu acabei de fazer essa conta para um patrocinador. A gente saiu de
192 para 316 participantes no ranking, ou seja, é um número muito pequeno. Que legal. Mas é um número, um crescimento muito importante. Grande, lógico. Que legal isso. E você acha que o adestramento, ele tem... E aí ele pontua, as internacionais do pontua. Ai, agora fez sentido. Agora o Tico e o Teco ligou. Peraí, ligou aqui. Então, por isso que às vezes a gente vê o nome do Duda, do Murilo, no ranking pipipi, small tour. Entendi tudo. Porque a gente faz as provas de adestramento todas 2 estrelas, pelo menos. Então todo mundo pontua. Que legal. E o pessoal do salto não fica bravo com isso? Que as outras modalidades pontuam e eles não. Mas eu faço 4 provas de adestramento por ano, ou seja, eles querem só 4 provas, a gente cancela o resto e faz 4 provas. Eu acho que ninguém vai querer. Todos os nacionais. Exatamente, ou seja, o adestramento ele é muito mais condensado, mesmo por especificidade do cavalo, ou seja, não dá pra você fazer prova toda semana. Esquece. Falar isso agora. Eu tô ligada, tô ouvindo. Outra coisa, Tati, o microfone tá bem perto do seu colar. E tá fazendo barulho. Aí deu um leve barulhinho de metal no colar. Você me avisava antes, né, velho? Que foi só uma vez. Foi só uma... Eu tava vendo. Você tinha que ter me avisado antes, né, velho? A gente tira isso na edição, tá tudo bem. Foi só uma Nossa, vez, não foi muito, não. mas você sabe que agora ligou o Tico e Teco tudo, porque eu tava pensando, como é que um cavaleiro do Brasil pega e faz a seletiva pra ir parar nos Jogos Olímpicos? Aí você falou que tem a porta de entrada dos points pra Wellington e não sei o quê. Gente, é tudo uma cadeia, tá tudo interligado. Mas aqui também, ou seja, quando a gente faz a observatória para os jogos e que esses concursos todos estão, por que a gente precisa desses concursos? Por isso, porque vamos dizer que eu queira levar, sei lá, qualquer um que saltou aqui. Mas se ele não... Os Jogos Olímpicos eu não preciso disso porque é a escolha do país, Sim. ou seja, a partir do momento que ele cumpriu o requisito mínimo regulamentar, que não é nada muito... é só uma questão de segurança, tá tudo certo, o país decide. Mas como você decide sem girar, sem ver, sem... Sem ter tido essa experiência fora, né, Mas eu acho que hoje em dia as provas aqui estão tão boas que você consegue, ou seja, é claro que é muito importante. Você falar com a Luciana Lossi, ela vai te falar a diferença e o quanto a Luciana cresceu no último tempo, depois de que... Mas aqui a gente prepara... Olha a Primavera e o Stefan, são cavalos feitos... É um conjunto feito aqui, e onde chegou, ou seja... A gente viu eles o esporte pulando aqui tá muito bom. Não, eu acho que, o nível do esporte subiu muito depois que as pessoas começaram a ter acesso à informação, à genética, a cavalos, a coisas e tipo, a gente tem grandes incentivadores do esporte no Brasil. Sim. E eu acho que isso vem crescendo, eu vejo isso como uma coisa muito positiva. Mas você sabe que eu tenho uma pergunta que é uma curiosidade pessoal minha, eu não sei se você vai saber me responder. A gente vê muita criançada na categoria de escola, muitas pessoas na categoria de escola. Você acha que a gente teria alguma condição de manter mais essas pessoas no esporte por mais tempo? É um salto muito grande da escola para o mirim, ou seja, mas eu acho que existe ainda um trabalho para ser feito nesse limbo. É muito difícil de falar, é esse o trabalho. Eu não sei qual é o trabalho, se eu soubesse eu já tinha feito. Já tinha feito. Mas existe um limbo ali, porque a escola, primeiro ela é muito encantadora, né? Porque é um outro universo, são muitas medalhas, é outro mundo, né? E daí quando você sai disso e tenta chegar no mirim, o mirim é um pouco frustrante, é uma categoria frustrante. Então, então você sai daquele glamour todo e você começa a entrar numa categoria onde ela é mais frustrante, é óbvio que a glória no mirim é a glória do mirim, uau! Eu fui pro sul-americano e tudo. Mas esse gap, até você alinhar a expectativa, principalmente da família que tá acostumada. Total. Então, é um limbo difícil de trabalhar. Na verdade, eu acho que é mais um alinhamento de expectativa do que qualquer outra coisa. E é um salto grande de cavalo, né? A gente sabe disso. É outro nível de cavalo. E aí eu acho engraçado, porque quando eu comecei a montar, eu não fazia ideia que existia a categoria de base. Gente, demorou tanto tempo, porque a gente lá no interior é outro universo paralelo. Principalmente numa época que o pessoal não costuma ir muito em prova, ou eu também não sou muito das mais competitivas, entendeu? Eu quero estar lá com a égua com glitter, brilhando assim. Se der pra ir, a gente vai. Amanda se não combinando der, com a amiga. Agora eu tô
tô comportada, porque agora é cores neutras com a logo do Poderquest. Antes você não tem noção. Eu era a adulta mais Barbie do negócio, entendeu? Entendi. Agora eu tô comportada. Mas essa não... Essa não é nem a questão. Porque eu não fazia ideia que existia a categoria de base. E quando eu descobri que pra eu ir num campeonato sul-americano eu tinha que ter uma idade, eu não lembro qual que era. E eu sei lá, eu tinha... Acho que tinha 16 anos e tinha que saltar sei lá quanto. Eu falei... Você já era júnior, você já tá com Gente, 30 e 40. eu falei, não, eu tô saltando 80. Como é que faz pra ir num sul-americano de 80? Tem. Inclusive, eu preciso te falar uma coisa. Num episódio que a gente falou, a gente acha que grande prêmio, aliás, mini GP, deveria ser um mini GP, não uma prova de 1,35 pra ser inclusivo com as pessoas da escola. Mas a gente Pelo amor de Deus, grande prêmio da escola. A gente pode trabalhar, talvez não com esse nome, a gente já trabalhou lógico. isso, você taça qualquer coisa. E a gente tem um trabalho até com os amadores, de fazer umas provas que sejam como se fosse um grande prêmio, mas um pouco... Tem interesse, nessa eu participaria. Eu participaria nessa prova. Falar que eu ganhei um micro GP tá ótimo. A taça, não sei o que lá, dos amadores com medo. Essa daí Essa eu é participo. sua? Essa é minha. Mas, nossa, cara, que legal eu estar tendo essa oportunidade de conversar com você. Eu aposto que várias das minhas colegas, meus amigos, vão escutar e vão ficar tipo, ai meu Deus. E me conta, você está aqui hoje, fazendo o quê? Qual é o seu cargo hoje No neste concurso? Nenhum. Espectadora? Nenhum. Vem ver se tá tudo certo. Vem ver se tá tudo... Tá vendo? Ela não descansa. Não Vem ver se tá tudo certo, receber os juízes que chegaram de fora. Tem que fazer Você já uma tem uma social. série de coisas que precisa ver, acertar se as inscrições estão ok, se eu preciso ajustar alguma inscrição, a gente tinha inspeção veterinária hoje, ver se todos os passaportes chegaram, a greve dos Correios deu uma atrapalhada no processo. Nossa. Mas Mas deu não tudo quer certo. dizer, de folga, porém sempre trabalhando. Essa é a pessoa que move o nosso esporte junto com o Fefo hoje. E, nossa, eu tô me sentindo tão sortuda de estar aqui conversando com você, que legal. Então, Tati, muito obrigada por conversar aqui com a gente hoje. Eu acho que sanou muito das minhas dúvidas, de quem tá ouvindo. Queria agradecer de novo a Época Paulista pelo espaço que tá dando aqui pra gente no Poderquest, essa entrevista exclusivíssima da Tati, uma pessoa difícil de achar devido ao calendário. Obrigada, Tati, e adorei conversar com você. Imagina, eu que agradeço. Sou difícil de achar, mas meu telefone é quase público, é quase um 0800, todo mundo tem, Tá pode bom. se ligar. Eu costumo atender e costumo, se não, um e-mail da CBH, ou seja, chega na minha caixa, às vezes eu demoro um pouco para responder, mas se mandar pro CBH, chega em mim e eu respondo o mais rápido que der. Ó, tá Então, vendo? A CBH, gente, é super acessível, vocês achando aí que ela não é acessível. cbh@cbh.org.br, pode mandar, chega lá na minha caixa. Obrigada, Tati, e é isso, gente, até a próxima entrevista.